E aí, estão preparadas para um bate-papo sobre os arquétipos financeiros? Sim, hoje o tema dessa live é a gente conversar sobre os arquétipos, como a gente usa eles na mentoria Integrate. A Laura vai explicar o que é essa ferramenta e a gente vai trazer também casos de clientes reais da mentoria Integrate e um pouco do antes e depois. Deixa eu chamar a Laura. Olá, Olá, tudo bem? tudo ótimo, muito feliz. Acredito que é muito providencial esse momento de tudo que está acontecendo dentro e fora. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje com você. Algo bem raro, né, Mari? Assim como portais. Bom, acho que para começar essa live, o ideal seria a gente contar para as pessoas o que são os arquétipos financeiros. Quem é nossa mentorada já sabe o poder que é entender um pouco mais sobre isso, mas para quem está aqui vai ser super interessante conhecer os arquétipos. Pois é. Gente, os arquétipos financeiros é uma ferramenta que eu conheci há mais ou menos 4 anos atrás. E eu já utilizo ele dentro de mentorias minhas. E recentemente eu e a Mari começamos a entregar algo muito completo para empreendedores, mulheres, homens que moram no exterior, brasileiros que moram no exterior. E essa ferramenta, para mim, foi a grande virada de entender o quanto a nossa mentalidade é importantíssimo para desenvolver os nossos negócios. E eu costumo hoje dizer que os comportamentos precedem os resultados. Então, hoje aqui a nossa intenção é falar um pouco dessa ferramenta para que vocês também compreendam por que que olhar para os nossos comportamentos refletem diretamente nos resultados financeiros dos negócios. E junto com a Mari, a gente trazer aqui também alguns casos que nós tivemos dentro da nossa mentoria, para entendendo que quando a gente olha o interno, o externo se ajusta, e quando a gente olha o externo, também é um indicativo sobre o que está acontecendo na vida da pessoa. Então, vai ser um jogo, assim, né? Esse bate-papo, Mari. Sim, tá super conectado, né? Na mentoria, eu sou a pessoa que olha ali mais os números mesmo, qual que é o faturamento, qual que é o lucro, como tá a sua relação com essas despesas, como tá a tua precificação. E a Laura vai olhar para todo o comportamento financeiro dessa pessoa, quais são as crenças, como tá a comunicação, como que tá a sua relação com as vendas. E às vezes, se a gente olha isso aqui sem olhar, né? Se eu olho o resultado sem olhar essa parte comportamental, muitas vezes eu só enxergo fragmentos e a gente achou uma maneira de integrar. Então, hoje, trazendo os casos, a gente vê mesmo que uma chavinha que virou num padrão de comportamento que estava ali pré-estabelecido antes e que eu mudei a minha forma de agir, como isso de fato refletiu no meu financeiro e vice-versa, né? Às vezes o financeiro estava tendo ali alguma dificuldade de ir para um próximo nível de faturamento, porque precisava ajustar alguma coisa comportamental. E trabalhando de forma integrada, hoje, para mim, Laura, é muito. É incrível ver isso mesmo, né? Porque antes também, às vezes, eu olhava só os números, mas por que será que teve essa mudança se as estratégias são as mesmas, se a gente não mudou a estratégia? E hoje a gente consegue entender que tem a ver com comportamento. Talvez para você também, você já via a mudança interna das pessoas, mas não tinha acesso ali ao número para ver que isso também estava mudando, né? Exatamente. É muito incrível de ver como essa projeção, esse reflexo, ele tá muito diretamente, mais do que às vezes a gente consegue assimilar e associar. Quando eu aprendi sobre essa ferramenta, e gente, não fui eu que inventei os arquétipos financeiros, eu sou uma das pouquíssimas brasileiras que fala disso dessa maneira, mas essa ferramenta já existe há mais de 20 anos. Teve uma pessoa, a Deborah Price, que dedicou a carreira dela inteira e ela também veio dessa parte de aconselhamento financeiro nos Estados Unidos para desenvolver essa ferramenta, porque ela também percebeu. E na contabilidade, na época que eu trabalhava com isso, eu percebia também pessoas com grandes ideias, que nem a Mari falou, é a mesma indústria, então isso daqui vai dar super certo, porque tem várias outras pessoas dessa indústria que dá certo. E aí a pessoa não ia para frente. E aí eu também via pessoas que com ideias assim mais do mesmo e que falava, gente, como que tá dando certo? Tipo, tem 10 pessoas fazendo a mesma coisa e tá as 10 dando certo. E essa ferramenta me ajudou a entender exatamente isso que a Mari mencionou, de como que
a influência dos hábitos, dos comportamentos, das emoções, da inteligência emocional, da comunicação, do relacionamento que a gente tem com o dinheiro, com vendas, com relações de conexões, mesmo de confiança na gente e nas outras pessoas, influenciam o desenvolvimento do nosso negócio. Então, vou falar aqui um pouquinho da ferramenta em si, e aí a gente vem para os cases studies que a Até, gente trouxe. até porque, Laura, muitas vezes a gente ouve arquétipos e talvez seja mais conhecido, né? Aqueles arquétipos do marketing, que eu vou escolher esse arquétipo e aí eu vou, né, cortar meu cabelo e vou Hum. me vestir de acordo com aquele arquétipo. E não é bem assim, né? Os arquétipos financeiros. Ué. Pois é. Os arquétipos financeiros, é exato, ele traz um conceito que é um conceito da psicologia, né? Então, Carl Jung, que foi lá um dos grandes psicanalistas que nós conhecemos, ele trouxe essa questão de caracterizar e padronizar alguns comportamentos e trazer ali como uma característica principal. O teste dos arquétipos financeiros, especificamente, ele revela pra gente como se fosse o momento atual. Quais são os comportamentos que eu tenho hoje que são relacionados a esses arquétipos e ajuda a gente a mapear o que é eficiente ou não para a nossa vida financeira, para desenvolver essa vida financeira. Então, sim, eu posso escolher quais os arquétipos que eu quero, só que nos arquétipos financeiros nós temos apenas 2 arquétipos que são, de fato, eficientes para o desenvolvimento da vida financeira. Então, a sugestão aqui é você escolher esses 2 arquétipos, né? Mas, basicamente, o arquétipo ele é o entendimento de onde nós estamos, de quais são os comportamentos, porque muitas vezes, quando a gente começa a estudar um pouco mais sobre neurociência, sobre padrões comportamentais, os traumas de infâncias, a gente começa a entender que muitas dessas referências, elas viram muito dos nossos hábitos inconscientes, que a gente está desenvolvendo durante o dia, os pensamentos, emoções, porque a gente aprendeu e fomos condicionados a repetir isso. Por quê? Porque repetindo coisas que já aconteceram me garante a sobrevivência. Então, dessa maneira, eu vou vir ao inconsciente. Por quê? Porque tudo que está no inconsciente requer menos da nossa energia, então cansa menos fazer aquele mesmo processo. Porém, nem sempre, novamente, não estou nem falando sobre ser certo e errado, eu estou falando sobre a eficiência de desenvolver, nesse caso, a nossa vida financeira. Então, o teste, ele mapeia para a gente quais são os comportamentos, pensamentos e emoções que não estão favoráveis. Porque também o que eu noto muito, quando a gente entra nesse padrão comportamental de autoconhecimento, autodesenvolvimento, são pessoas que falam, é o merecimento, é o pertencimento, é as necessidades básicas ali que precisam ser, o medo da pobreza, o medo do sucesso. Só que os arquétipos, ele permite entender, em todas essas camadas, qual que é a primeira camada que se eu der uma revisada, uma reavaliada, eu já vou dar um passo maior. E aí você tem foco e direcionamento de quais realmente, de fato, são os padrões do momento. Porque eu acredito que, como ser humano, todos nós temos os mesmos medos e desafios e tendências a sentir as mesmas coisas, com referências diferentes, contextos diferentes. E o teste, ele permite entender, nesse momento agora, o que, se eu olhar, se eu mudar a chavinha, vai desenvolver. Então, é uma ferramenta, assim, poderosíssima. E o incrível, gente, é que a Laura falou, né? Ela é uma das poucas brasileiras aqui na Austrália, eu não sei se é a única que oferece esse teste, mas eu sei que ela é a única que oferece gratuitamente para você fazer esse teste. Então, depois da live a gente vai disponibilizar. Tem um link, você já pode fazer o teste, até para entender. A gente vai explicar o teste aqui para você fazer o seu e entender um pouco do seu próprio teste, né? A Laura já acabou de falar que dois arquétipos são os arquétipos eficientes para lidar com o dinheiro. Quer começar falando desses 2 arquétipos, Laura? Sim, vamos falar. Então, os 2 arquétipos que são eficientes é o arquétipo do guerreiro e o arquétipo do mago. O guerreiro é o que traz a ação,
o movimento. O guerreiro, ele tem clareza dos objetivos, então ele sabe exatamente o que ele quer alcançar. Ele sabe usar os recursos a seu favor. Então, se a gente imaginar um soldado na guerra, ele sabe o campo de batalha que ele tá, ele sabe se ele tá numa posição de ataque, de defesa, quais são os recursos disponíveis ou qual é os recursos que ele se dá melhor ali, que ele praticou mais, aprendeu mais a respeito. Então, o guerreiro, ele traz muito essa parte de planejamento, de estratégia, de clareza, né, de fazer os movimentos necessários para conseguir as coisas que ele quer, porque o objetivo de um guerreiro é, claro e único, vencer. Não importa se é ali a guerra com o vizinho ou a guerra mundial, o guerreiro quer vencer. Então, essa clareza do objetivo é um comportamento do guerreiro que nós precisamos cultivar na nossa vida, de resiliência, de ir para cima, de fazer as coisas acontecer, de entender que para vencer essa guerra é a gente que precisa se movimentar. E o mago, por outro lado, e aqui é entender que esses dois arquétipos, eles precisam estar ativos, ele precisa ter influência no seu dia a dia, na sua rotina. Esses são os arquétipos que nós queremos que os comportamentos sejam instintivos, estejam ali na tua base, né? Então, o guerreiro, é isso que eu falei agora, e o mago, por outro lado, ele é o arquétipo da confiança. O mago, ele está bastante ligado a um mundo, digamos, espiritual, a nossa intuição. Quando eu falo de espiritualidade, eu não estou falando de nenhuma religião específica, eu estou falando da tua conexão em saber que existe algo maior, existem as sincronias, os milagres, como cada um quiser chamar, mas que eu dou o passo e o chão aparece. Então, é aquele guerreiro que entrou numa batalha. Então, olha a sinergia desses dois arquétipos, né? O guerreiro, ele entra na batalha querendo vencer e ele tem a confiança dos recursos disponíveis, das capacidades, que a prática dele foi suficiente para ele conseguir aquilo. Então, a ativação do guerreiro e do mago traz essa sinergia de dentro para fora. O mago sendo muito essa nossa parte interna e o guerreiro sendo essa parte externa de fazer e dos movimentos. Então, o mago é quem eu preciso me tornar e o guerreiro é como eu executo o que eu me torno. Então, essa é um casamento, assim, que esses dois arquétipos são o que leva a nossa vida financeira para um próximo nível. Perfeito. Olha, a Laura já comentou também que é interessante ter esses dois ativos. Então, quando vocês fizerem um teste, vocês vão ver que a gente pode ter todos os arquétipos, só que a gente vai ter percentuais diferentes. E aí, quando passa de 50% é quando ativa. Então, o guerreiro e o mago é o que a gente quer ali que esteja ativo. E os outros, Laura, se tiver algum outro ativo, devo me preocupar? Exato. Os outros arquétipos, então, no total são 8. E aí, se 2 são eficientes, os outros 6, eles não são tão eficientes assim para a vida financeira. E aí a gente precisa observar, porque, como eu disse, esse teste, ele mostra muito o nosso contexto atual. Então, certamente existem referências do que aconteceu na nossa vida e na nossa infância, e na hora que a gente for falar dos cases, a gente vai desenvolver um pouco melhor como isso afeta, de fato, o momento atual, mas também tem os contextos momentâneos, de como que eu estou lidando, quais são as emoções atuais que estão mexendo, porque às vezes a gente fala dos nossos negócios, ou a gente fala da nossa vida pessoal, mas como ser humano, eu sou uma única ser humana aqui, lidando com diversos desses aspectos. Então, às vezes, mesmo que tenha alguma coisa acontecendo no âmbito pessoal, eu vou refletir isso no meu negócio de alguma forma, se eu não tiver muito desenvolvido a minha inteligência emocional e estratégias de como lidar com isso, né, essa separação, porque no fim somos a mesma pessoa lidando com aspectos diferentes. Os outros 6 arquétipos, que seria o inocente, a vítima, o tolo, o criador artista, o mártir, que eu chamo de sofredor, e o tirano, que é o controlador. No teste vai estar tirano e vai estar Marte, mas eu tenho esses outros nomes. Esses arquétipos, eles têm uma representatividade, por exemplo, o inocente é como se fosse uma criança. Então, não teve o desenvolvimento, o amadurecimento em relação à vida financeira.
Uma pessoa que tem o arquétipo do inocente, por exemplo, é uma pessoa que vai esperar muito a validação de outras pessoas para tomar decisões financeiras. O inocente, ele vai buscar por uma segurança. Ah, eu vou me sentir seguro quando eu tiver o meu trabalho fixo, eu vou me sentir seguro quando eu tiver minha casa própria. E aí a gente precisa investigar por que essa segurança está sendo representada externamente. Uma pessoa que é segura, ela é segura de si, que diante de qualquer situação, ela vai saber lidar com os contextos. Então, uma pessoa que tem o arquétipo do inocente precisa trabalhar na autoconfiança, em confiar em si mesmo, no seu poder e capacidade de desenvolver, executar, tomar decisões. O arquétipo da vítima, por exemplo, é um outro arquétipo que esse é um arquétipo bad news. Se você tem a vítima, olha para isso, vítimas não prosperam. E muitas vezes é isso. Eu já vi também, Mari, pessoas que têm o guerreiro e o mago ativos, só que daí tem a influência de outros arquétipos. Inclusive, um dos casos que a gente vai trazer é isso. A pessoa tinha o guerreiro e o mago irado, só que tinha uma influência ainda da vítima também, por conta de contextos da história dela. E quando a gente abaixou o volume da vítima, o negócio dela foi para um próximo nível. Então, é entender isso, que na hora de ver os arquétipos, não é singular, né? Quais são cada um dos arquétipos, o que eles representam. É como todos eles estão influenciando um aos outros e se refletindo nas dinâmicas financeiras que eu tenho. A vítima tem uma história. Quem é vítima tem um vilão. Esse vilão é o pai, é a mãe, é o governo, é o contexto histórico, é a economia, a inflação. A vítima, ela sempre vai carregar ali uma história para justificar o porquê da vida financeira dela tá no estado que tá. E isso faz com que ela não tenha a responsabilidade, digamos assim, de mudar a situação, né? De criar uma nova realidade para ela mesma. Então, vítimas é um arquétipo assim que deixa a gente muito paralisado de desenvolver a nossa vida financeira. O Marte é o sofredor. O Marte, normalmente, ele é representado por alguém diferente da vítima, que tem um vilão. O Marte, ele tem uma dor. Então, o Marte, ele está muito ligado à questão do desequilíbrio do dar e receber. Então, normalmente, é uma pessoa que sente que a conta não está fechando, no sentido de eu faço tanto, eu coloco tanto esforço, tanta dedicação, estou aqui me dando muito e parece que eu não estou recebendo igualmente. Então, existe essa percepção de que o esforço não está relativo ao que ela entende que deveria estar recebendo de volta. Então, esse desequilíbrio normalmente precisa se pôr em primeiro lugar, precisa cultivar as boundaries, né? Quais são os minhas limitações nos meus relacionamentos, sendo com clientes, então são normalmente dentro do negócio aquela pessoa que faz tudo pelo cliente e depois não se sente reconhecida. Ou dentro de, né, se você não tem um negócio, se você trabalha para alguém também, ai, meu chefe não me reconhece. E eu tô aqui fazendo hora extra e tarararara. Então, o Marte, ele tem muito desse desequilíbrio, né? Uma percepção pessoal de que está fazendo não está sendo recolhido o plantio. Aí temos também o tolo. O tolo, gente, eu falava que o tolo é engraçado e hoje eu falo tolo também é perigoso, tanto quanto a vítima, na verdade. O tolo, ele é muito interessante porque ele é um grande manifestador. Então, tem muita gente, e também já tivemos clientes tolos, que eles, se não olharem para isso de uma maneira assim, com muita intencionalidade, digamos, o tolo ele passa a vida inteira sendo tolo. Porque como ele consegue alcançar e conquistar algumas coisas na vida dele, ele acha que é assim que a vida é. Só que o tolo é aquela pessoa que consegue as coisas, mas ela tem uma história. Ela tem ali aquela história de, eu consegui isso daqui, mas senta para eu te contar essa história, porque você vai ver que nem eu não sei como eu consegui isso. E aí ele conta um alto, um baixo, uma coisa que era para dar certo e não deu certo, e daí depois deu, e aí passou um tempão. O que acontece com o tolo? O tolo é um grande otimista, o tolo é um risk taker, então são pessoas que se arriscam, o que é muito legal, e é por isso que eu falei que é perigoso, porque o tolo é a zona de conforto dos arquétipos, digamos.
O tolo é uma pessoa que está vivendo ali, fazendo muita coisa. Tem várias portas abertas, né? Tá carregando vários pratinhos ali na mão. E aí o que acontece? Algumas dessas portas têm um tesouro atrás dela. E aí ele fala, ai, que irado, que sorte a minha, finalmente alguma coisa deu certa. O tolo ele manifesta por probabilidade, só que requer um esforço muito grande. Então, o tolo normalmente é uma pessoa distraída, que vê oportunidade em tudo, fala assim, está envolvido em 1000 projetos ao mesmo tempo e não finaliza nenhum. Só que alguns ali no meio do caminho deu certo. E aí ele acha que pronto, a minha vida é assim, tô arrasando. Mas poderia ser mais fácil, poderia ser mais fluido, poderia ser mais satisfatório, com mais intencionalidade, que a intenção, por exemplo, é um recurso do mago, que é o eficiente, né? O arquétipo eficiente. Aí temos o criador artista. Criador artista, se você tem um criador artista, bom, a gente já vai pegar a Mari e olhar para como é a sua precificação. Normalmente, pessoas que têm o criador artista muito alto são pessoas com desassociação financeira. Elas estão muito ligadas na canalização, nas ideias, no campo criativo. Tem, assim, ideias maravilhosas que, como eu disse, aqueles empreendedores que falam, nossa, eu tive aqui, achei um gap no mercado, achei uma coisa que se eu fizer vai ser inovador, mas eles têm dificuldade de materializar isso, então eles não conseguem ver o dinheiro literalmente. Então, muitas pessoas que fazem permutas, tá ligado a esse tipo de arquétipo, né? Ah, você tem isso, eu tenho isso, vamos só trocar aqui que fica elas por elas. Então, ele tem uma desassociação com o financeiro. Pessoas que normalmente são muito ligadas à experiência. Ah, eu gosto disso porque isso faz me sentir assim, 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 mas não entendem que para viver algumas experiências a gente precisa do dinheiro nesse mundo que nós vivemos. Então, o criador artista ele tem esse desafio de associar o guerreiro e o mago, digamos assim. Então, quando a gente integra o criador artista, ele se dissipa em guerreiro e mago, o que é muito mágico, muito importante. O tirano, ele é muito interessante também, porque o tirano, ele é uma pessoa que parece bem-sucedida. É aquela pessoa que tem a planilha do Excel, que sabe quanto entra, quanto sai, que anota o centavo da vírgula de quanto tá saindo todos os dias. E por ter essa consciência financeira, as pessoas de fora entendem que o tirano, que também chama de controlador, é um arquétipo ideal da vida financeira, porque que maravilha saber de tudo isso. Só que o problema do tirano, que faz com que ele não seja um arquétipo eficiente para o desenvolvimento financeiro, é que o maior medo do tirano é perder o controle. Então, ele faz um controle financeiro e não uma gestão financeira. Olha a sutileza desses termos, que parece a mesma coisa, mas que se você observar não é. Porque o gerenciamento é do guerreiro, o controle financeiro é do tirano. O gerenciamento, você pega o dinheiro e aloca esse recurso no que você quer desenvolver. Enquanto o controle deixa eu guardar, tem que ir para, né, para esse bucket, porque senão não vai dar certo tudo que eu quero. Então, o tirano, ele tem muito essa essência de salvar o dinheiro, de usar o dinheiro assim no controle mesmo. E aí ele tem até aquelas tendências, né, no passado, se a gente for ver. Hoje em dia deve acontecer também, mas essas histórias a gente ouve mais do passado. O pai que vai pagar a faculdade para o filho, falar, se eu que vou pagar a tua faculdade, então você vai fazer direito, você vai ser médico. Ele usa o dinheiro como uma maneira de controlar e não necessariamente o tirano é uma pessoa ruim, mas é o medo de perder o controle faz com que ele ache que só a maneira dele pensar é como a prosperidade vai ser alcançada. Então, o tirano, ele tem uma consciência financeira, mas ele tem muito desafio de se sentir satisfeito com as conquistas financeiras que ele tem, porque ele está sempre muito preocupado de que a situação vai mudar e que vai sair do controle dele. E esses são os arquétipos. Maravilha, olha só que interessante, né? E como a Laura falou, esse arquétipo ele é uma foto do teu momento atual. E é por isso que qualquer
pessoa, né, qualquer negócio que entra para a nossa mentoria, seja individual ou seja na de grupo, o primeiro passo ali é a gente olhar a foto da pessoa naquele momento. Como é que eu estou agora que eu acabei de entrar nesse processo? Porque a mentoria, ela vai amadurecer, acelerar, a gente vai estar todo momento olhando para o interno e para o externo para você crescer o teu business. Então, a gente tem a primeira foto e passado um tempo da mentoria, a gente faz o teste novamente. Depois que a pessoa já está em ação, já olhou para a precificação, já olhou para o planejamento financeiro, já entendeu sobre a comunicação, vendas, aí ela vai refazer esse teste porque ela está em outro momento do negócio. Então, hoje aqui, a gente vai trazer dois clientes, né? Um exemplo de como eles estavam assim que eles começaram, e claro, a gente vai dar um pouco mais de contexto para vocês, e depois na metade, porque o processo ele não termina, né? Os nossos processos são contínuos, mas em um determinado ponto mais à frente da mentoria, como foi a evolução deles, tanto nos arquétipos, como, claro, que o que mais concreto também mudou ali no negócio deles. Então, o primeiro case que a gente trouxe foi uma pessoa que trabalhava para uma empresa e já tinha uma posição dentro dessa empresa muito confortável financeiramente. Então, quando essa pessoa fez o teste, eu tenho que me policiar aqui para não falar nome, não falar se é homem, se é Essa pessoa. essa pessoa. Quando ela fez o teste, a pessoa, os arquétipos estavam praticamente tudo zerado, gente. Eu falei para a pessoa, falei assim, eu nunca vi nenhum resultado. Eu já trabalho com essa ferramenta há 4 anos, eu nunca vi um resultado como esse. Por isso até que foi o case aqui que eu resolvi trazer para vocês. Tava quase tudo zerado. O que significa? Das palavras, o teste, você tem que escolher algumas palavras que se relacionam com você naquele momento. Então, de 72 palavras que tem no teste, a pessoa não se relacionou com nenhuma palavra. Ou seja, quando eu vi o resultado, eu falei assim: essa pessoa não tem a vida financeira como uma prioridade. E o contexto é porque, trabalhando para uma outra empresa e começando um negócio, a vida financeira estava muito, digamos, estável naquele momento e naquele contexto. É uma pessoa também que já passou, já tinha passado por muita terapia. Então, também esses contextos, talvez mais da infância, do que tinha acontecido, já tinham sido desenvolvidos por essas outras metodologias. Então, estava ali praticamente um quadro em branco para a gente desenvolver. E foi muito incrível, porque, como a Mari falou, 2 meses, que era o primeiro ciclo ali da mentoria, em 2 meses, quando a pessoa foi refazer o teste, a gente conseguiu chegar muito perto de ativar o guerreiro e o mago também aumentou substancialmente. Então, desse caso, a Mari já vai falar a parte financeira desse desenvolvimento, mas o que a gente pôde perceber foi que a pessoa ter chegado a uma tela em branco foi muito propício para que dentro da mentoria a gente direcionasse exatamente quais eram os comportamentos que precisavam ser estimulados dentro do negócio, e aí a gente já vai falar como que fala? Um twist plot, um plot twist, um plot twist do que aconteceu com essa pessoa. Mas a gente conseguiu direcionar, e aí durante os 2 meses foi muito fluido de sugerir ali. Esses são os comportamentos que, se você cultivar, se você focar, a gente vai conseguir fazer com que o business prospere muito. Quando essa pessoa fez o teste, como a Laura falou, essa pessoa trabalha lá no CLT, tem um cargo muito bom, tem um salário muito bom, e não estava preocupada, digamos assim, com o dinheiro, né? E não estava tão envolvida ainda no negócio. O que que aconteceu? A pessoa fez o teste e pediu demissão. Então, já mudou tudo, né? Já mudou o cenário dessa pessoa que tinha esse emprego estável, né? De pegar e não, agora eu vou me dedicar 100% ao meu negócio. Então, imagina, muda tudo, porque agora essa pessoa tem que estar olhando para o negócio, essa pessoa está super interessada em fazer esse negócio crescer. Ela não pediu a demissão para brincar de empreender. Ela, né, essa pessoa estava bem focada em vamos fazer esse negócio agora ser incrível. E aí veio muito movimento. Então, muito movimento mesmo, de olhar todas as partes ali do negócio, de olhar a precificação, planejamento, de se estruturar
para que outras coisas, né, outras frentes do negócio, outros projetos já começassem a dar andamento, porque essa pessoa também tem uma visão muito grandiosa, né? Então já veio ali implementando e colocando para que essa visão se tornasse realidade. E aí foi por isso que, após 2 meses, a gente viu essa melhora no teste. Não ativou os dois, mas foram os dois que deram um pulo, um salto e quase que ativaram. Porque teve que ter a confiança para eu dar esse passo sem que meu negócio tivesse já estruturado para me pagar o salário que eu recebia no meu CLT. Então teve ali a confiança e teve o vamos arregaçar as mangas aqui, que agora eu vou fazer acontecer, porque eu acredito no potencial do meu negócio. Foi muito incrível de ver esses movimentos, porque realmente o que a Mari falou, quando a pessoa fez o teste, ela realizou que ela estava confortável e que aquilo era água morna. E tem uma frase que diz que o bom é inimigo da excelência. Quando a gente está na água morna, é gostoso, né? Por que que eu vou criar uma mudança, desafiar aqui o que já está sendo provido para eu ir para um próximo passo? Então, é muito. A insatisfação move muito mais do que o conforto. Então, foi assim muito incrível de ver esse movimento de uma pessoa que, digamos, não precisava, mas que tomou a iniciativa de deixar o seguro, que não era seguro necessariamente, mas ela teve essa iniciativa e, como a Mari falou, coragem, confiança, que tudo isso é mago e guerreiro. Então, só desse passo ali já trouxe muito movimento para esses arquétipos, com certeza. Foi muito incrível, foi um caso. Como você falou, né? O teste já foi muito atípico do que a gente vê. E o resultado depois muito incrível. Sim. Caso 2, vamos para o Caso 2, segundo caso. pessoa, cliente. A pessoa, a cliente número 2, também veio com um cenário bem diferente, porque é isso, cada pessoa tem um contexto muito diferente. Essa cliente número 2, ela veio de um contexto da infância muito desafiador, muito sofrido, de muita escassez. Então ela contava as histórias, assim, porque o primeiro encontro, que é o encontro dos arquétipos, inclusive, eu aprendo sobre as histórias das pessoas, né? A gente faz aí toda a investigação, o que sua mãe fazia para fazer dinheiro, o que seu pai fazia para fazer dinheiro, quais foram os acontecimentos que aconteceram ali na tua infância que marcaram. E eu vou direcionando essa conversa de uma maneira em que eu vou achando quais são os padrões que foram criados ali e que estão se repetindo hoje. Enfim, essa pessoa então veio desse contexto completamente escasso e ela, de tomar algumas atitudes, inclusive de vir para a Austrália, ela mudou grandemente padrões da família dela. Teve aí grandes, eu vou falar, desbloqueios mesmo em relação às gerações do que já aconteciam, né? E quando ela chegou para a mentoria aqui, ela disse que nem achava que precisava de uma mentoria. Ela já tinha um negócio que já estava rodando também. Fomos fazer o teste. Novamente, uma pessoa que tinha significativamente, não estava ativo, mas ela já estava muito próximo de ter o guerreiro e o mago ativo. Lembrando que esses dois são os arquétipos ideais, eficientes para uma vida financeira saudável. Só que ela também tinha muito alto a vítima e o inocente. Ou seja, dentro do contexto da história dela, a gente observou que na infância, por ter sido uma infância tão desafiadora, ela teve que ter um amadurecimento muito rápido e ela não teve necessariamente uma educação financeira ou qualquer tipo de instrução relacionada à vida financeira, o que fez com que o inocente ali fosse muito presente, porque ela não deu espaço para a criança dela viver a infância, viver ali de ser ensinada, de ser cuidada e tudo mais. Então é como se a criança dela nunca amadureceu, ficou ali engavetada. Então esse foi a parte do inocente. E a vítima era todos esses contextos também, contextos familiares, assim, daquelas histórias que você fala, nossa, deve ter tido muitos traumas ali, né? Bem, bem, bem desafiador mesmo. Então, novamente, na sessão a gente identificou tudo isso e durante a mentoria nós fomos trazendo algumas ferramentas para ajudar ela a separar, a detect isso, né? Então, o inocente é
como a gente amadurece o nosso inocente através de cultivar a nossa inteligência emocional, de fazer esse amadurecimento das decisões que ela poderia tomar, mostrando que durante a vida dela ela tomou diversas decisões que talvez ela não reconheciam como tivessem sido cruciais ali, como o Flávio Augusto diz, os pontos de inflexões, que às vezes as pessoas falam, mas foi só uma decisão, só aconteceu. Mas não, você decidiu isso, né? É o seu poder de decisão e de escolha. E aí a gente foi cultivando, então, todos esses acontecimentos da vida dela, através de algumas ferramentas que daí ela desenvolveu. No final, o inocente quase sumiu, e a vítima também. Eu acho que a vítima zerou. Deixa eu ver aqui, peraí. A vítima quase zerou também. A vítima foi assim de 25 para 9%. Então também foi baixou muito, muito, muito. E aí, o que foi interessante dela é que nesse período de 2 meses, trabalhando com essas ferramentas, a gente viu essa diminuição do inocente e da vítima que estavam bem altos, que eram as interferências que tinha da vida financeira dela decolar. E o que foi interessante é que o mago e o guerreiro, que já eram altos, não estavam ativos, mas eram bem altos, eles não mudaram durante o processo. Só que de diminuir, de abaixar o volume dessas distrações, do que estava mantendo ela numa posição e num sentimento de se sentir estaque em desenvolver o negócio, só de diminuir essas distrações, o negócio dela mudou também. E aí agora a Mari vai falar como que mudou. Sim, essa pessoa já focava 100% no negócio dela, já tinha funcionários trabalhando ali para ela, só que muito de uma maneira talvez intuitiva, né? Ela foi encontrando nela mesma, acho que assim é uma melhor forma de trabalhar, acho que dessa maneira vai ser melhor. E foi crescendo o negócio, tanto que ela chegou pra gente num ponto bem específico ali, buscando uma ajuda específica de agora eu fiz tudo que eu consegui e para ir no próximo nível eu realmente preciso de um olhar externo, eu preciso de pessoas que tenham essa experiência, que me ajudem a lapidar aqui os resultados do meu negócio. Então, até o inocente, você falando, me lembrou que essa pessoa teve dificuldade no começo de lidar ali com as planilhas, com a questão de olhar mesmo os números, de entender o que tinha acontecido, né, de fazer esse planejamento. Então, a gente voltou algumas vezes para trazer esses números, e conforme ela foi entendendo, ela conseguiu tomar decisões, que acho que isso ajuda a diminuir, né, o inocente. Então, ela foi realizando algumas coisas de, poxa, esse produto, esse serviço aqui que eu vendo, ele não é tão lucrativo para mim. Então, talvez eu tenha que tomar uma decisão. Será que eu vou continuar fazendo isso ou não? Né? Porque no final, talvez ele não me ajude tanto, então eu preciso tomar uma decisão. Mas tem aqui essa partezinha que eu consigo focar. Então, nesses 2 meses, que são os primeiros meses, né, em que a Laura depois tem esse depois, foi um mês que a gente olhou muito para essa parte financeira e a gente conseguiu já ajustar e ela sozinha tomou essas decisões. Não, então olhando os números eu entendi e eu decido que vai ser dessa maneira e eu decido que vai mudar. E dessa pessoa eu tenho um número de 6 meses do resultado, né? Comparando os 6 primeiros meses que ela estava com a gente com o ano anterior. E o negócio dela cresceu em faturamento 25%. Hoje eu já tenho dados mais atualizados e sei que já cresceu muito mais, mas aqui para trazer mesmo esse fragmento desse pedaço da história, dessa mudança aí dos arquétipos, que já tinha, então começou a alavancar. Ela estava num ponto estagnado, cresci, 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 e agora eu estagnei. Então, só de ajustando isso, a Laura falou, o guerreiro, o mago continuaram ali na mesma proporção, mas diminuiu a vítima, as histórias que ela estava se contando, e esse inocente, ela começou a ficar muito mais aware, assim, muito mais consciente dessa parte de gestão financeira mesmo para tomar as decisões na empresa ainda, claro, da vida pessoal dela. E aí já teve esse aumento do faturamento e essa mudança no teste. Incrível. E é muito o que você falou, o inocente, ele se sente overwhelmed, ele acha que a vida financeira não é uma responsabilidade dele, né?
Então, ele tem dificuldade de olhar para a vida financeira, acha chato, resiste, tem uma certa resistência. E é isso que eu acho que o teste mais proporciona para a gente. Como eu falei, todos nós temos a tendência, diante dos contextos da vida momentâneos e desses contextos históricos, de ter ali esses movimentos no nosso arquétipo, né? Pode ser que aconteceu alguma coisa específica na minha vida pessoal, que nesse momento o mártir está um pouco mais alto, que nesse momento o meu tirano está mais alto. Porém, é importante a gente olhar para isso e se a gente tem essa informação, a gente consegue ir na raiz. Então, se o meu Marte está alto, eu preciso aprender a falar alguns nãos, eu estou falando muito sim. Então, eu já sei que é isso que eu preciso fazer. Porque, às vezes, de não ter essa informação, você vai achar que é uma outra coisa. Ah, eu preciso trabalhar na minha dependência emocional. Quem precisa trabalhar na independência emocional é muito o Marte também, mas o inocente. E se eu não tenho o inocente, não é a minha prioridade, não é isso que vai realmente trazer a mudança. Lógico, tudo ajuda, tudo traz movimento, mas é o que mais vai ter ali um custo-benefício de você se dedicar naquilo e ter as maiores transformações possíveis daquele momento. Então, essa é a minha paixão por esse teste, de a gente conseguir ali, ó, colocar uma lente e entender exatamente o que, se eu fizer agora, vai transformar e me levar para um próximo nível. Maravilha. E aí, lembrando que a gente está disponível esse teste. Todos vocês podem fazer Sim. gratuitamente para ver essa Já vou por leitura aqui. atual, para ver a foto, né, onde eu estou hoje. E a gente decidiu que a gente vai fazer uma mini leitura, para quem se interessar, claro, uma mini leitura do seu teste. Se você tem interesse que a gente faça essa mini análise da tua situação atual, para te ajudar mesmo, porque o teste nada mais é do que a gente querendo que você desbloqueie alguma coisa para você alcançar o próximo nível. Então, o que será que está te impedindo, como a Laura deu o exemplo agora, do sofredor? Poxa, se meu sofredor está alto, provavelmente a minha percepção é de que eu tô dando mais do que recebendo, então eu preciso colocar limite ali nas pessoas. Então a gente vai te ajudar com essa análise para que você destrave aí e consiga dar um passo adiante na tua vida, no teu negócio e ter resultados maiores aí. O teste é gratuito. Ele leva 5 minutos, mas façam com presença ali, prestando atenção. Não tem certo e errado. Usem também ali a intuição que você acredita. A primeira resposta que vier, se você aquela palavra ressoa ou não para você, anotem, né? Vai fazendo o teste com essa leveza. E vocês vão receber um resultado. Para quem tiver interesse dessa mini avaliação que a gente vai fazer, a gente vai vir live novamente a semana que vem e a gente vai pedir para que a pessoa que fez o teste, que tiver o interesse dessa breve leitura, preencher também um formulário relacionado às suas percepções financeiras do momento. Porque com essas duas informações, dos resultados que você está colhendo atualmente e com o teste, a gente consegue trazer algum tipo de direcionamento. Novamente, é uma mini análise, né? Só a sessão dos arquétipos é uma sessão de 2 horas. A mentoria tem no mínimo 2 meses. Então, aqui durante uma live, nós vamos trazer realmente o fragmento do que a gente já consegue observar e que possivelmente já vai te dar um insight e uma clareza do próximo passo de desenvolvimento. Isso é a primeira vez que a gente oferece isso. Vai ser novo para a gente também, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir trazer aí esse direcionamento para algumas pessoas. Então, a gente nos próximos dias vai colocar aqui nos nossos stories quais são os links, né, de preenchimento. O teste você já pode fazer agora. E hoje está sendo um dia muito propício, inclusive, porque só trazendo um pouco dessa energia mesmo, que a gente está num portal e que a gente está adentrando um ano de muita abundância, um ano de muita potência, né? Porque é o que nós decidimos fazer e desenvolver na nossa vida que realmente vai frutificar. Não adianta eu plantar tomate e querer colher maçã, não vai rolar. Então, a gente precisa ter essa intenção, que é o mago, a gente precisa ter a tomada de decisão e a ação que vem bastante do guerreiro. E esse ano ele tá com muita potência pra gente, para nutrir o que a gente decidir agora. Então, eu convido mesmo a vocês que estão comprometidos a prosperar, a desenvolver a vida financeira, a começar ou desenvolver o seu negócio, escalar. Eu e a Mari, a gente já trabalhou com pessoas que tinham ali um plano no papel e já trabalhamos com negócios
faturando mais de 1 milhão de dólares. Então, aqui eu acho que é muito legal e muito importante que, independente do momento em que as pessoas estejam e que o negócio esteja, a gente sempre tem o que olhar para dentro, a gente sempre tem camadas de desenvolver. Eu acredito muito que esse é um processo natural da nossa vida, da nossa evolução como espírito ou ser humano, de sempre continuar esse progresso e desenvolvimento. Então, eu convido vocês, independente do momento em que vocês estão, de aceitar aí essa oportunidade, receber esse convite, fazer ali, e na semana que vem a gente volta. E vou adorar também ouvir de vocês aí o que, que vocês acharam desse conteúdo. A Mari falou também, só para dizer, que eu, quando eu fiz essa formação, tinha apenas mais 2 brasileiros que eu conhecia, que são um casal, que moram no Brasil e eles cobram para fazer o teste. Tanto que quando eu peguei a licença, eu tive que reformular ali, pedir para autorização, lógico, né? Porque é uma licença, mas eu tive que pedir para arrumar algumas coisas, porque ele nem estava sendo usado tão coerentemente, assim, porque não era para o público brasileiro. Então, no meu conhecimento, eu sou a terceira brasileira que faz isso e a única que oferece gratuitamente. Então, realmente é uma oportunidade aí para vocês de acessarem esse conhecimento. É isso, gente. É Muito isso. obrigada a todos. Espero que tenham se encantado com essa ferramenta maravilhosa que a gente oferece. Também para quem tem negócio, quer entender mais como a gente consegue colaborar e contribuir para o crescimento do teu negócio, ficamos à disposição para mandem uma mensagem e a gente conversa. Beijos, boa Beijos. noite.